Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre os profetas menores, o livro do profeta Miqueias, nosso sexto encontro. Vamos trabalhar Miqueias capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. O Messias virá de Belém. Ouçamos primeiro o nosso texto, o capítulo 5. Mas você, Belém, de Éfrata, tão pequena entre as principais cidades de Judá, é de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga, desde os tempos remotos, pois Deus os entrega só até que a mãe dê à luz e o resto dos irmãos volte aos israelitas. De pé, ele governará com a própria força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. E habitarão tranquilos, pois ele estenderá o seu poder até as extremidades da terra. Ele próprio será a paz. Se a Síria invadir o nosso território e quiser pisar o interior de nossos palácios, poremos em luta contra eles 7 pastores e 8 comandantes. Eles vão governar a Síria com espada, a terra de Menrod com punhal. Ele nos livrará da Síria, se invadirem o nosso território, se atravessarem nossas fronteiras. Esperança e julgamento. O resto de Jacó estará no meio de povos numerosos, como o orvalho que vem de Javé, ou a chuva sobre a grama verde. Eles não colocam sua esperança no ser humano, nem depende do homem. O resto de Jacó, no meio de povos numerosos, será como leão entre as feras selvagens, como leãozinho no meio de um rebanho de ovelhas, o qual, quando ataca, logo esmaga e estraçalha, e ninguém pode salvar. Ergue a mão contra seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Nesse dia acontecerá, oráculo de Javé, que eu destruirei do seu meio os cavalos e farei desaparecer todos os seus carros de guerra. Destruirei as cidades fortificadas do país e eliminarei todos os quartéis. De suas mãos vou tirar os objetos mágicos, e você não terá mais adivinhos. Destruirei as imagens dos deuses e os monumentos pagãos que existem no meio de você. E você nunca mais vai adorar a obra de suas próprias mãos. Derrubarei do meio de você os pilares sagrados e destruirei todos os seus bosques sagrados. Com ira e furor, eu me vingo das nações que não me obedecem. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. O Messias virá de Belém. Versículo 1. Mas você, Belém,
de Éfrata, tão pequena entre as principais cidades de Judá. É de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga, desde os tempos remotos. A humilhação do rei não é definitiva. A dinastia do rei Davi deve retornar. E retornar seus humildes começos para a restauração. Não é Sião, Jerusalém, nem a torre muralha, mas a aldeia insignificante, Belém. A tradição cristã de Mateus coloca o nascimento de Jesus, rei de Israel, como de um humilde menino que nasce numa estrebaria. A promessa de um rei Messias, que vai assumir o reinado, que não vem da sede de poder corrupta, mas de uma cidade de Belém. O texto diz: Belém de Éfrata, tão pequena entre as principais cidades de Judá. Entre todas, Belém é a pequena. Mateus cita esta passagem e muda: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor dentre os clãs de Judá. Clã significa tribo, família. Tendo em vista o nascimento do rei Messias, Cristo, descendente de Davi, esta cidade se torna importante. Assim, não és menor dentre os clãs, tribos de Judá, dirá Mateus. Versículo 2. Pois Deus os entregará só até que a parturiente dê à luz, e o resto dos irmãos volte aos israelitas. Outra tradução. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Javé vai abandonar o seu povo por um período de tempo, até que uma mulher parturiente dê à luz. Aqui trata da mãe do Messias. Dois fatores serão desenvolvidos aqui. Primeiro, as mulheres voltam a dar à luz. Segundo, os exilados voltam a reunir-se com os irmãos em Judá. Aquela que dá à luz é a mulher que dá continuidade à vida. E também Jerusalém, personificada como mãe que acolhe os filhos dispersos. Versículo 3. De pé, ele governará com a própria força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. E habitarão tranquilos, pois ele estenderá o seu poder até as extremidades da terra. O Messias Rei prometido será o governante que irá governar com a própria força de Javé, como Davi. Exercerá o poder com a majestade do próprio Javé. O nome, isto é, seu Deus. O seu reinado será de tranquilidade, pois seu poder será universal. Estenderá o seu poder até as extremidades da terra. Versículo 4. Ele próprio será a paz. Se a Síria invadir o nosso território e quiser pisar no interior de nossos palácios, poremos em luta contra ele 7 pastores e 8 comandantes. Aqui o versículo 4 e 5 expressam o parecer dos falsos profetas, que profetizam segurança, onde há insegurança. Então, esse versículo 4 e 5 não é do profeta Miqueias,
é uma palavra dos falsos profetas. Eles atuam em nome do Senhor com falsas promessas, falsas profecias. Eles colocam que este Messias será um senhor das armas e terá um governo da espada, que era um poder de Javé. O rei, segundo os falsos profetas, será um rei que se imporá, usurpando o poder de Javé. Os pastores serão capitães armados para formar um grupo invencível, sem necessidade de invocar o Senhor. Alguns veem aqui os 7 irmãos macabeus, mas seria forçar demais o texto. A Síria é o arqui-inimigo de Judá. Personifica o inimigo por excelência. Aqui esses versos, através do contexto, soa como refutação do oráculo de 1 a 3, que nós fizemos agora deste capítulo 5. O versículo 4 e 5 que se opõe ao Messias esperado. No versículo 3 afirma: o que nasce de uma mulher em Belém governará com a própria força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus, e habitarão tranquilos, então, na paz. Já o versículo 4 e 5 afirma o oposto. O rei que confia no poder das armas, que conta com a força humana e não em Javé, que impõe a paz pela guerra. Esse versículo 4 e 5 se refere então aos falsos profetas, uma profecia falsa. Versículo 5, continua a falsa profecia. Eles vão governar a Síria com espada, a terra de Menrod com punhal. Ele nos livrará da Síria, se invadirem o nosso território, se atravessarem nossas fronteiras. O rei Messias, com seus 7 pastores e 8 comandantes, vão impor pela força militar para vencer o inimigo do povo de Judá. A Síria, por meio da força da espada, domínio dos antigos povos dominadores, será vencida pelo povo de Israel. Será uma vingança à altura do povo de Israel. Dominar com punhal, com a força da traição. A ameaça da invasão da Síria punha de aviso o rei e seus generais para corresponder à altura da invasão. Esperança e julgamento. Versículo 6. O resto de Jacó estará no meio dos povos numerosos, como o orvalho que vem de Javé, ou a chuva sobre a grama verde. Eles não colocam a sua esperança no ser humano, nem dependem do homem. Esta outra profecia, versículo 6 até o versículo 14, trata de uma outra visão do profeta. O resto de Israel, Jacó, foi exilado no meio dos povos, levados ao cativeiro. São comparados ao orvalho que vem de Javé, ou a chuva na grama verde. Estes, diferentes do versículo 4 e 5, não confiam na força do ser humano, como falavam os falsos profetas, mas, diferentemente, confiam em Javé. Não confiam colocando sua esperança no ser humano, nem dependem do ser humano. Versículo 7. O resto de Jacó, no meio dos povos numerosos, será como leão entre as feras selvagens, como leãozinho no meio de um rebanho de ovelhas, o qual, quando ataca, logo esmaga, estraçalha e ninguém pode salvar. O resto de Jacó é Israel.
no meio dos povos numerosos. Os exilados viverão dispersos nas nações, a diáspora, entre estrangeiros, mas a presença deste povo no meio das nações é uma peça política. Este povo tem uma vocação de viver no meio dos povos, fazendo parte de uma história internacional. Orvalho na grama, leão entre ovelhas. O orvalho é bênção de Javé, o leão é fera entre as feras, instinto destruidor que mata impunemente. As ovelhas desprovidas de proteção. O leão abre suas garras perigosamente. O orvalho não depende do trabalho humano, é dádiva divina. O leão confia em sua força. Assim é a presença do resto de Israel entre as nações. Simboliza a força. Versículo 8. Ergue a mão contra seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Deus Javé é aquele que intervém na disputa. Em forma de condenação, ele anuncia uma purificação libertadora. A forma que Deus age não é o que anunciam os falsos profetas. O Senhor vai destruir o poder militar e suas armas, os ídolos e rivais do Senhor, seus deuses falsos. Destruirá a magia, que age pelos falsos profetas, se opondo, então assim, criando assim a profecia verdadeira. Ele destruirá os deuses, a idolatria, que faz os homens escravizados. Tudo isso é libertação. Somente os estrangeiros que não obedecem serão destruídos. Primeiro, os que não entendem sua lei e palavra. Segundo, aos que não se assomam à perseguição universal ao monte do Senhor. Versículo 9. Nesse dia acontecerá, oráculo de Javé, que eu destruirei do seu meio os cavalos e farei desaparecer todos os seus carros de guerra. Javé vai eliminar todos os meios para a guerra, tanto os cavalos quanto os carros de guerra. Versículo 10. Destruirei as cidades fortificadas do país, eliminarei todos os quartéis. As cidades não terão mais proteção, não terão muros e lugares fortes. Todos esses lugares serão destruídos. As cidades serão abertas. Versículo 11. De suas mãos vou tirar os objetos mágicos, e você não terá mais adivinhos. Tudo aquilo que possa ser forma de idolatria e magia, de adivinhos, como os falsos profetas, tudo isso será tirado, será eliminado do meio de Israel. Versículo 12. Destruirei as imagens dos deuses e os monumentos pagãos que existem no meio de você. E você nunca mais vai adorar a obra de suas próprias mãos. Javé vai destruir todas as imagens dos deuses pagãos, ídolos, que escravizam o povo. Adorar e servir a um Deus significa estar totalmente submisso ao seu poder. Tudo aquilo que se refere aos deuses pagãos, imagens e monumentos, serão eliminados porque a adoração se deve dar somente a Javé. Versículo 13. Derrubarei do meio de você os pilares sagrados e destruirei todos os bosques sagrados. Aqui nesses versículos, quer demonstrar a fidelidade da aliança aos 3 primeiros mandamentos, do único culto e reconhecimento de Javé Deus. Nada criado pela obra humana, pensamento humano, pode ser colocado no lugar de Deus. Êxodo, capítulo 34, versículo 13. Derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Os postes sagrados eram o emblema
da deusa do amor e da fecundidade. Isso aí você encontra em Juízes, também, essa expressão, essa passagem, Juízes capítulo 6, versículo 25. Versículo 14. Com ira e furor eu me vingo das nações que não me obedecem. O capítulo termina com um vaticínio. Se deve obedecer a Javé, todas as nações. Se não Javé, Deus vai se vingar. A lei da reciprocidade. Neste versículo destaca-se a constância do verbo destruir. Tudo que não é culto a Javé deve ser destruído. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.